Bom dia, Igreja Trini. Bom dia, visitantes, né? A gente tem bastante visitante hoje, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, a casa é de vocês, tá? A gente, só complementando a história do batismo, né? A gente vai explicar também isso no final do culto, a razão do que a gente está pensando em adiar o batismo de agora para daqui a pouco, tá? Mas aí vocês vão entender. A gente está nessa série de pregação, a gente está numa série de pregação chamada Discipulado, né? E Trini Lifestyle. Eu sempre coloco, a gente coloca aqui pequenininho, mas esse é o grande tema do nosso momento, Trini Lifestyle. O que significa lifestyle? Lifestyle significa estilo de vida, né? Então o estilo de vida da Igreja Trini vai ser o discipulado. E hoje eu queria falar sobre a igreja e o discipulado. Será que existe alguma relação entre a igreja e o discipulado? E eu queria trazer essa questão da igreja, né, para você entender o que é a igreja também, e para você entender como que o discipulado se encaixa dentro do que a gente chama de igreja. Então, eu começo já fazendo uma pergunta, né? O que o discipulado e a igreja têm em comum? Né? O que o discipulado e a igreja têm em comum? Vamos olhar primeiro para quando surgiu esse nome igreja. Quando a primeira vez que apareceu esse nome igreja, não foi no Velho Testamento, não foi em Gênesis, não foi nos profetas, não foi em Salmos, foi depois que Jesus veio ao mundo que essa palavra surgiu. E quando que essa palavra surgiu? Ela apareceu quando Jesus ele chega para os seus discípulos e ele fala assim, quem estão falando por aí que eu sou? Aí um fala assim, estão falando que você é o profeta, estão falando que você é isso, estão falando que você é aquilo. E aí o Pedro, ele chega e fala assim, não, o que estão falando aí, o que a gente entende é que o Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ficou muito contente com essa frase. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, Jesus ficou tão feliz com Pedro, Jesus falou assim, olha, não foi você que falou isso, foi o Espírito Santo que falou isso através de você. E aí, olha só, em Mateus capítulo 16, 18, Jesus fala assim, agora eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado do céu. Presta atenção, quando Jesus ele chega para o Pedro, e ele fala, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aí eu penso assim, que pedra é essa? Que pedra é essa? Né? Então assim, quando você vai estudar teologicamente o que significa essa pedra, tem vários pontos aí que você pode trazer como interpretação para essa pedra. Tem uma igreja, né, eu acho que é na Itália, que onde foi enterrado o corpo de Pedro, né? E aí eles construíram uma igreja sobre o túmulo de Pedro. Presta atenção no que a frase fala. Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, construíram uma igreja sobre o túmulo de Pedro. Será que é isso que a Bíblia está querendo dizer? Não. Tem uma outra interpretação que eu gosto muito dessa interpretação. Que pedra é essa? A pedra é aquilo que Pedro falou. O que Pedro falou? Ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma verdade absoluta. Essa é uma verdade imutável. Essa é uma verdade que não tem como você refutar. Não tem como dizer que não, isso é relevante. Não é relevante. Não é relativo. É absoluto a verdade de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Então essa é uma pedra. Pode ser uma pedra. Mas eu vou trazer uma outra interpretação. Que talvez essa seja a mais lógica, olhando para o contexto e para as concordâncias verbais nominais do versículo que a gente está lendo. O texto diz assim, eu lhe digo que você é Pedro, presta atenção, imagina, o Pedro está aqui do meu lado, tá? Eu sou, desculpa Johnny, eu vou ser o Jesus agora, tá? Então vamos dizer que o Pedro está aqui, eu sou Jesus, e aí
o Jesus está falando para o Pedro: Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra. Você entende o que a palavra está falando? Você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quem é a pedra? A pedra é Jesus. Você é Pedro, mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. É a primeira vez que a palavra igreja é citada em toda a Bíblia. É nesse momento onde Jesus fala: você, Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus é a pedra fundamental. Lá no Velho Testamento, existe um termo que chamam de pedra fundamental. Quando eles iam construir uma casa, eles colocavam uma rocha, uma pedra muito grande, e essa pedra ia sustentar a construção de todas as outras pedras para construir uma casa de pedras. A pedra fundamental é a base, é o fundamento. É quando a palavra de Deus diz assim: quando você construir a sua casa, não construa ela sobre a areia, construa ela sobre a rocha, a pedra. Jesus é a nossa pedra. Nós precisamos entender que se nós reunimos aqui, nós nos reunimos por causa dessa pedra, sobre essa pedra que é Jesus. Jesus é a razão de nós estarmos aqui. Tudo que nós fazemos é por Jesus, é através de Jesus, é para Jesus. Jesus é o centro de tudo que nós temos. Então, quando Jesus fala: você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Essa palavra igreja, em grego, a gente fala eclesia. Eclesia, olha só que engraçado, são os chamados para fora. E é interessante essa ideia, né? Puxa, você veio para cá para ser chamado para fora? Sim, porque nós vamos espalhar esse evangelho, nós vamos falar dessa pedra para as pessoas. E aí que começa o ponto do discipulado. Porque essa reunião que nós fazemos, essa eclesia, esse ajuntamento de pessoas sobre Jesus, que é a pedra, a gente vai construir algo. E esse algo que nós vamos construir, através do quê? Através do discipulado. Por isso, a gente vê em Mateus 16, Jesus falando sobre a pedra. Mas quando Jesus é assunto aos céus, quando Jesus sobe aos céus, o que ele fala para os discípulos? Ele fala assim: toda autoridade no céu e da terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Queridos, qual tarefa que Jesus deixou para a igreja? Qual tarefa que Jesus deixou para a igreja? Jesus fala no capítulo 16 sobre a igreja. Jesus vai embora e deixa uma tarefa. Você percebe? Agora eu vou perguntar para vocês: Jesus pediu para a gente fazer equipe de louvor? Jesus pediu para a gente fazer teatro dos jovens? Não estou desmerecendo não, pessoal, o teatro foi maravilhoso, tá? Os Smurfs estavam fantásticos, né? E a Pop, então, estava extraordinária, né? O cabelinho dela estava maravilhoso. Mas eu pergunto, Jesus pediu para a gente fazer teatro? Jesus pediu para a gente fazer, o que Jesus pediu para a gente fazer, pessoal? Se você olhar para a palavra de Deus, a tarefa que Jesus deixou para nós como igreja: vão e façam discípulos de todas as nações. De todas as nações. E o que significa nações? Né? Eu acho que a gente limita muito essa ideia de nações, como Brasil, Japão, Coreia, Estados Unidos, França, né? Eu acho que nações é um grupo peculiar. E às vezes a gente tem aqui a nação das dorameiras. Você entende? Quando elas se juntam, e aí eu já estou me colocando no meio delas, né? Que hoje elas começaram a falar, eu entrei e falei: nossa, esse eu já assisti. E você tem essas nações, essas tribos, você percebe? A tribo dos músicos, a tribo dos vestibulandos, a tribo dos que gostam de mexer com carro, a tribo dos que gostam de
não sei, a gente tem várias tribos, e nós queremos alcançar essas tribos. Sabe uma tribo que a gente precisa alcançar? Que é uma tribo, eu chamo eles de os confins da terra, é o povo mais difícil de se alcançar, os surdos e os mudos. Camarada, eles são uma tribo, e se a gente não aprender a falar a língua deles, a gente não vai comunicar com eles, você percebe? Então eu conheço um cara que ele fala a língua, né, e aí eu queria um dia trazer ele para a gente fazer um curso aqui, para a gente aprender a se comunicar, né? E a gente poder pregar e ter um cara aqui embaixo fazendo assim, né? E a gente se comunicando para a gente passar a mensagem para eles. A gente precisa alcançar. Então a igreja, ela é feita de tribos. Nós precisamos alcançar essas tribos. E olha só, a igreja, ela fala assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Isso é muito interessante, pessoal. A igreja tem um papel importante na vida das pessoas. A igreja conecta as pessoas com Deus. Por que o batismo é um batismo que se faz na igreja? Pela igreja. Porque o batismo, esse ato de você entrar nas águas e declarar sua fé, isso a gente como igreja, a gente está conectando essa pessoa no céu. A gente está falando, Deus, esse camarada aqui que entrou na água, ele se converteu e ele quer viver com Jesus. Se ele vai viver ou não vai viver, eu não posso controlar, você entende? Eu conheço gente que foi batizada que nunca mais veio na igreja. Eu conheço, mas eu também conheço pessoas que foram batizadas, foram transformadas, a família inteira foi transformada. Então eu não posso controlar, você entende o que eu estou falando? Eu como igreja, eu não posso controlar se a pessoa vai vir ou não vai vir, ou vai ser assim, vai ser fiel, vai buscar Deus ou não vai ser, eu não posso controlar. O que eu posso fazer é conectar essa pessoa no céu. E o que a igreja ligar aqui na terra, vai ser ligado no céu. O que desligar no céu, vai ser desligado aqui na terra. A igreja tem um papel importante. Então, nós precisamos entender o que é a igreja. E aí, olhando para tudo isso, eu queria que você enxergasse a igreja de uma forma peculiar. É muito importante que você entenda que a igreja é mais do que um lugar. A igreja é uma família. Nós precisamos entender que a igreja não é só um lugar, não é um lugar que a gente reúne, a gente podia estar reunindo em outro lugar, a gente podia estar reunindo em outro horário, mas o que faz da igreja ser uma igreja são as pessoas que se conectam como família. Então a gente vai lá para Efésios 2,19, e a palavra de Deus diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Repete comigo: membros da família de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e você fala assim: você é membro da família de Deus. Você é membro da família de Deus, é isso mesmo. Nós somos membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha o que eu estou falando, pessoal. Nós estamos fundamentados sobre onde? Sobre a pedra. Quem é essa pedra? A pedra é Jesus. Por isso que talvez a melhor interpretação teológica desse texto que Jesus fala sobre a igreja pela primeira vez, é que sobre essa pedra, sobre Jesus, é que é construída a igreja, e nós somos uma família. Tem um texto muito interessante lá em Mateus, capítulo 12, versículo 46, é muito interessante. Jesus está reunido com um monte de gente assim, aí chega, sabe quem chega ali no elevador? Chega a mãe de Jesus e os irmãos de sangue de Jesus, porque depois de Jesus a Maria teve outros filhos, certo? Então são irmãos de Jesus, e eles chegam, olha só, esse texto é muito interessante, diz assim: enquanto Jesus falava à multidão, a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam,
Estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha só que interessante. Eu imagino que se eu estivesse aqui numa multidão, e a minha mãe e meu pai que estão aqui, né, de camisa laranja da Trini, né, se eles chegassem do elevador, e alguém falasse, Joel, sua mãe e seu pai chegaram. Ela falou assim, quem é minha mãe? Quem é meu pai? Minha mãe e meu pai, esse aqui, ó, que quem faz a vontade de Deus. Minha mãe ia me pegar depois, certeza. Vem aqui. Né? Mas o que eu queria dizer, o que vocês entendessem, essa ideia de que a igreja, ela é uma família. Agora eu vou perguntar para você, toda igreja é uma família? Não. Toda igreja trata as pessoas como uma família? Não. Mas deveria. Você entende o que eu estou falando? E aqui na Trini, é isso que nós estamos buscando. Quando você vem aqui pela primeira vez, é como se a gente chegasse alguém, que a gente falasse assim, vem ser família com a gente. Vem ser família com a gente. Você vai receber um monte de abraço, né? Por quê? Porque a gente entende o quê? Que nós, como igreja Trini, nós queremos ser uma família. Então, quem é meu pai e a minha mãe? Jesus, ele diz, quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, é meu pai e minha mãe. Eu lembro que quando eu fui ser missionário no Amazonas, eu cheguei lá e eu falei assim, poxa, sempre morei com meus pais, com meus irmãos, com minha igreja, né? Sempre tive meus tios por perto, e eu estou indo para o Amazonas, e não vou ter mais ninguém, né? Vou morar lá e não vai ter nenhuma família para mim. Essa era uma das minhas tristezas, que eu falava, poxa, agora eu estou sozinho. Se bem que tem uns que a gente fala assim, graças a Deus. Não, mas eu sentia falta do meu pai e da minha mãe, né? E eu nunca liguei chorando para eles, tá? Nunca liguei chorando, porque eu sabia que se eu ligasse chorando eles iam ficar tristes, né? E talvez eles iam me mandar voltar. Então eu falei, não vou, mas eu ficava triste, sentia falta deles. Mas olha só que interessante, eu entrava nos barcos hospitalares e eu ia fazer missão. Sempre nesses barcos tinha 20, 30 pessoas reunidas naquele lugar. Tinha os marinheiros, tinha o pessoal da área médica também, os médicos, outras enfermeiras que estavam lá. E no final, todo mundo virava o quê? Família. Todos estavam fazendo a vontade de Deus, querendo alcançar as pessoas para Jesus, ensinar as pessoas a buscar a Deus. Então nós nos tornávamos família. Então desse jeito, eu nunca me senti sozinho no Amazonas. Então eu queria que você entendesse a ideia de que a igreja é uma família. Então o que é o discipulado? O discipulado é o cuidado e a transferência dos valores da família. Então como que, sabe, a gente vai ensinar a ser família? Aí eu vou dizer para vocês, toda família é boa? Toda família é funcional? E aí eu acho que às vezes eu vou dizer assim, existe uma família perfeita e funcional? Talvez não, né? Não existe. Às vezes a gente fala assim, pastor, desculpa, mas é que a minha família, ela é disfuncional. Bem-vindo, meu irmão, aqui todo mundo tem uma família disfuncional. De alguma maneira, todo mundo tem alguma parte da família que ela é meio disfuncional. Então não fique triste por você olhar para a sua família e falar, ela não é perfeita, não é a família Doriana, né? Antigamente tinha uma propaganda da margarina Doriana, que todo mundo acorda feliz, todo mundo acorda alegre, a gente pega, passa a margarina no pão, come com café com leite, coisa maravilhosa, todo mundo se ama. Vai na real para ver o que acontece. Vai ver a cara da minha filha quando ela acorda. Você não faz ideia. Aqui ela é maravilhosa. Vê ela quando ela acorda. Você não faz ideia, né? Então, assim, eu entendo que nenhuma família é disfuncional, mas a gente tem que buscar o ideal da família aonde? Na palavra de Deus. Porque se você olhar para a sua família, talvez ela seja muito disfuncional, assim como a minha também é. Mas nós precisamos buscar um ideal de família aonde? Na palavra de Deus. Porque se você olhar para você, talvez você não vai querer esse tipo de família.
Sabe, pessoal, vou contar uma história para vocês. Eu tinha um amigo que ele fazia evangelismo para os moradores de rua, debaixo da ponte do Glicério. E ele estava lá, tal, evangelizava, tal. Um dia ele estava fazendo um louvor, e ele falou assim: quem aqui quer ter a vida eterna? Ninguém levantou a mão. Não, eu estou falando, quem aqui quer ter a vida eterna? Ninguém levantou a mão. Aí ele perguntou de novo, mas ninguém quer ter a vida eterna? Não. Aí um deles levantou e falou assim: ô meu amigo, se for para passar a eternidade do jeito que a gente está vivendo, tô fora, mano. Você percebe? Se você não entender o ideal, se você olhar para as características que você tem hoje, você não vai querer viver a eternidade desse jeito. Mas se eu falar para você que no céu não tem tristeza, que no céu tem ruas de ouro, que no céu não vai haver doença, não vai haver dor no joelho, não vai haver dor no pulso, não vai ter bronquite, não vai ter pressão alta, não vai ter diabetes. No céu você não vai ter doença, não vai ter tristeza, e você vai viver com Deus a eternidade. Se o cara tivesse falado tudo isso, talvez o cara, morador de rua, falasse: eu quero. Você entende? Mas é isso que eu estou querendo trazer para vocês. A igreja, ela é uma família, e o discipulado, esse cuidado e essa transferência de valores para que a gente possa alcançar a família ideal que está na Bíblia. Então, para conectar família, igreja e discipulado, eu vou ler um texto com vocês que está lá no livro na carta de 1 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 7. Só para vocês entenderem essa carta de Timóteo, Paulo está escrevendo para um discípulo que ele está sendo treinando. E é bom você entender isso, que todo discípulo, quando você faz discipulado, por exemplo, vamos dizer que eu estou fazendo o discipulado com o Tiaguinho. Eu não estou fazendo o discipulado para o Tiaguinho ficar igual o Joel. Eu não estou fazendo um discipulado para o Tiago para ele virar um Joelzinho. Eu estou fazendo o discipulado com o Tiago para ele parecer com Jesus, não comigo. Eu estou buscando ser parecido com Jesus. Então, eu estou treinando o Tiago para ele ser mais parecido com Jesus, não comigo. Com Jesus. E é mais ou menos isso que eu estou falando sobre a igreja. Nós precisamos treinar as pessoas para que elas possam ser parecidas com Jesus. Mas a gente vai viver num ambiente família. Então, olha só, Paulo, ele escreve para Timóteo o seguinte: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, escreva essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhes deem graça, misericórdia e paz. Quando partir para Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, e nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos, genealogias que só levam à especulação sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro e de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passaram tempo com discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Então eu quero olhar para esse texto aqui, eu vou dividir em 3 blocos, versículo 1 e 2, versículo 3 e 4, versículos 5 e 7, e eu quero trazer para vocês essa ideia de como que a igreja se encaixa no discipulado e como que a gente vive um ambiente familiar para a gente discipular um ao outro dentro da igreja. Quando Paulo escreve essa carta, é muito interessante que quando ele escreve assim, ele fala: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem do nosso Salvador Jesus Cristo, da nossa esperança, escreve essa carta a Timóteo, meu filho na fé. E é interessante esse tratamento que Paulo tinha para com Timóteo. Ele chamava o Timóteo de filho na fé. E ele falava, meu filho na fé. E olha só que interessante essa frase. Que Deus, o Pai, né? Então assim, se você for pensar assim, então se Paulo é pai do Timóteo, Deus não deveria ser avô, né? Estou falando. Mas não, Deus é pai.
Deus é o nosso Pai e é Pai de todos nós. Mas olha só, Deus o Pai e Cristo. Aí você pensa assim, mas Cristo também não é o Pai? Não é, porque quando a gente vai lá na Trindade, a gente entende que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então quem é Jesus dentro dessa família? Se você não sabia, eu vou te contar agora. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. Na verdade, ele era o único filho de Deus. Só que por causa da sua morte e da sua ressurreição, ele nos deu a oportunidade de sermos adotados por Deus e por isso nós nos tornamos filhos de Deus. Então, tá vendo o conceito de família? Então, Paulo chama Timóteo de meu filho. Então, isso é uma paternidade. Dentro da igreja precisa existir essa paternidade. É muito interessante que a minha prima, a pastora Priscila, quando ela veio pregar aqui, ela trouxe uma palavra profética para essa igreja. Ela falou assim, essa igreja vai ter muitos jovens. Aí eu pensei, nossa, mas por que ela está falando isso, né? Que essa igreja vai ter muitos jovens. Ela falou assim, essa igreja vai ter muitos jovens, porque aqui tem muitos pais espirituais. Muitos pais espirituais. Aí o que eu quero dizer é que Deus tem falado para vocês como igreja, que nós seremos pais espirituais, não só dos nossos filhos, mas de outros jovens que vão chegar nesse lugar, que vão chegar órfãos espirituais, e que precisam ser acolhidos, que precisam ser amados, que precisam ser cuidados, e que precisam ser ensinados a viver o Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. Isso se chama discipulado. Então esse sistema de paternidade é um sistema que vai trazer para a gente aqui a ideia de cuidado, de amar as pessoas. Essa paternidade vai ser o cuidado que nós temos. Então, se você faz parte de um grupo de discipulado, você tem os seus líderes ou o seu líder de discipulado. E esse camarada, ou essa pessoa, essa irmã, ela é como uma mãe ou como um pai, é a paternidade que nós temos, e nós queremos cuidar de você, orar por vocês. Se você tiver alguma dificuldade, pode ligar para a gente que a gente vai ajudar você de alguma maneira. Se a gente não conseguir fisicamente, financeiramente, a gente vai orar por você. Então existe esse cuidado. Então eu queria trazer para vocês a ideia que aqui dentro da nossa igreja, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o pastor. O pastor, né? E aí, pô, mas esse pastor é mais novo do que eu. Não, tudo bem, né? A gente não está aqui falando sobre filiação de eu preciso ser mais velho que você ou não. A gente está falando que o pastor, ele tem uma figura de paternidade para com os membros da igreja. Eu olho para vocês e eu penso assim, nossa, essa igreja, eu amo essa igreja. E aí eu vou falar para vocês, porque quando eu olho para a minha vida, de como eu cheguei até aqui, eu tive vários pastores. Eu tive um pastor chamado Makoto, eu tive um pastor chamado Eduardo Arato, eu tive um pastor chamado Moisés. E esses pastores foram meus pastores, que me cuidaram, que me moldaram, que me ajudaram a andar como Jesus anda aqui na terra. Então, o ministério pastoral, a figura do pai, é um guia espiritual, é um provedor, um líder que reflete o caráter de Deus, não é Deus, tá? Nunca considerem um pastor um Deus. O dia que você fizer isso, a casa caiu. A casa caiu. O pastor não é Deus. O pastor é o reflexo do caráter de Deus como bom pastor, ensinando, protegendo, amando seus filhos para seu desenvolvimento moral e espiritual. Então, quando a gente fala sobre igreja, quando a gente fala sobre discipulado, então nós vivemos no ambiente de família, e aqui dentro da igreja a gente tem um pastor e uma mãe pastor também. Não sei se era isso que era para falar, mas tem uma... Mas a pergunta que eu faço agora também é, de onde vem o conceito de paternidade de Paulo? Da onde que Paulo tirou o conceito de paternidade dele? E eu tenho certeza que o conceito de paternidade de Paulo veio de olhar para Jesus Cristo.
Talvez o Paulo não viveu na mesma época de Jesus, porque quando Paulo se converteu, Jesus já tinha morrido e ressuscitado, e Jesus apareceu para Paulo, ele já tinha ido o assunto aos céus, mas tudo que Paulo estudou sobre Jesus trouxe a ideia de paternidade para Paulo, olhar para Timóteo e falar, esse é o meu filho na fé. Eu queria olhar o conceito de paternidade de Paulo, como Jesus olha para Jesus e entende pai. E aí a gente vai lá para o Evangelho de João, capítulo 17, que ele vai dizer assim, a minha oração, Jesus está falando, e eu quero que você entenda isso, Jesus está ensinando o que é ser pai, esse relacionamento de filho e pai, e Paulo está olhando para Jesus e aprendendo o que é paternidade. Olha, esse texto diz assim, a minha oração é que todos eles sejam um como nós, e aí Jesus falando com Deus Pai, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou, então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles e estará neles e eu estarei neles também. Então, esse é o conceito de paternidade que Paulo aprende de Jesus. Jesus, ele era um com o Pai. Existia uma comunhão, existia uma unidade entre o Filho e o Pai. Não era muito que nem a gente, que às vezes o pai nem sabe o que o filho está fazendo. O filho nem sabe o que o pai está fazendo. O filho às vezes olha o pai como um patrão. E o pai olha o filho como um cara que precisa resolver as coisas. Você entende? E aí então às vezes a gente não entende, mas Jesus está trazendo para a gente um conceito de paternidade. Né? E Paulo aprendeu essa paternidade do ser um com o Pai. Voltando para Timóteo, quando a gente volta para Timóteo, o versículo 3 e 4, ele vai trazer para a gente a ideia de um cuidado, você precisa tomar cuidado. E todo pai precisa falar para o seu filho, toma cuidado. Não é verdade? Todo pai precisa falar para o seu filho, toma cuidado com isso, toma cuidado com esse lugar, toma cuidado do jeito que você dirige, toma cuidado para onde você vai, toma cuidado com quem você anda. Os pais precisam falar para os filhos, toma cuidado com quem você anda. Essas pessoas com quem você anda vão te levar para um caminho que você não quer. Então, quando eu comecei a namorar com a Débora, eu morava no Amazonas, né? Comecei a namorar com a Débora, não conhecia muito ela, quase nada, né? E aí quando eu vim para São Paulo pela primeira vez, e a gente estava namorando, eu falei assim, Débora, quero sair com seus amigos. E como assim, mano? Você vem aqui, quer sair com meus amigos, não quer sair comigo? Não, eu quero sair com você, mas fala para os seus amigos aí que a gente vai comer junto, eu quero conhecer seus amigos. Aí ela falou, tá bom, né? Aí ela foi na faculdade dela, falou para os amigos dela, meu namorado está indo aí ele vai... E ela fazia odontologia na USP, né? E eu fiz odontologia na Unip, né? Conhece a Unip? Conhece? Então eu fiz odontologia na Unip. Aí, olha só que interessante, eu fui buscar a Débora na faculdade, na USP. Adivinha o que eu fiz? Fui na minha casa da minha mãe, peguei minha jaqueta da Unip, fui para a USP. Cheguei lá com a minha jaqueta assim, fui buscar minha namorada. Aí um amigo da Débora entrou no laboratório e falou assim, ô Débora, teu namorado, por acaso, é um gordinho que está usando a jaqueta da Unip? Aí eu, ai meu Deus do céu, é ele mesmo. Fui buscar a Débora.
Mas assim, a gente saiu com os amigos dela e foi muito interessante. Porque quando eu conheci os amigos dela, eu comecei a entender quem era a Débora. Nós precisamos tomar cuidado com quem a gente anda. Você precisa tomar cuidado com quem você anda. Pais, olhem, conheçam os amigos dos seus filhos. Porque eles podem estar andando com gente ruim. E se eles estiverem andando com gente ruim, eles vão levar o seu filho para o caminho ruim. E a gente, como pai, a gente precisa ter esse cuidado. Paulo está tendo um cuidado com o Timóteo. Paulo está falando assim: quando eu parti para Macedônia, eu pedi para você ficar em Éfeso e advertisse certas pessoas que não ensinassem coisas contrárias à verdade e nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam à especulação sem sentido, ao invés de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Paulo está dando um conselho e falando para Timóteo: Timóteo, toma cuidado. Eu falei para você ficar em Éfeso, fica em Éfeso. E se alguém estiver falando besteira, vai lá e corrige. Vai lá e ajuda essa pessoa a se alinhar àquilo que Deus tem para essa pessoa. Você percebe que às vezes a gente entra em discussões que não vão levar a gente a nada. Uma porque você não conhece teologia. Outra porque tem perguntas que não vão te levar a nada mesmo. Já viu aquela discussão de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí você fica assim, pô, mano, deve ser o ovo, mas quem botou o ovo? Ah, a galinha. Mas para a galinha botar ovo tinha que ter um... Não tem fim, você percebe? Deixa eu fazer uma discussão interessante que não tem fim, inútil. Assim, o dia que perguntarem isso para você e duvidarem se o seu Deus é poderoso, essa discussão ela é inútil, não é para você ficar prestando atenção nisso. Mas o cara chega para mim e fala assim: ô Joel, seu Deus é poderoso? Sim, meu Deus é poderoso. Ô Joel, o seu Deus é poderoso para levantar uma pedra? Sim, meu Deus é poderoso para levantar uma pedra. Ô Joel, o seu Deus é poderoso para criar uma pedra que ele não consiga levantar? Olha só, o seu Deus é poderoso para criar uma pedra que ele não consiga levantar? Você vai cair no que a gente chama de sinuca de bico, né? Um lugar sem saída. Você fala, pô, então se ele não consegue criar essa pedra, ele não é poderoso. E se ele não consegue carregar essa pedra, é porque ele não é poderoso. Então seu Deus não é poderoso. Inútil essa conversa. É que nem a história do ovo e da galinha. São pessoas que estão tentando te ludibriar, tentando criar conversas para que você não acredite em Deus, para você que não criar dúvidas sobre Deus na sua vida. Mas quando você vai para quem conhece teologia, ele vai te ajudar. E é por isso que Paulo, ele dava instruções para Timóteo, para que o Timóteo pudesse se alinhar nas verdades que vêm de Paulo, porque Paulo tinha mais teologia, Paulo era mais maduro do que Timóteo, espiritualmente. E aí eu vou falar para vocês que a maturidade espiritual independe da idade física, você entende? Então assim, eu já falei para vocês, né? Eu fui discipulador do meu pai, né? O negócio mais esquisito do planeta, né? Chamar o filho, o pai chamar o filho de discipulador, coisa mais esquisita do mundo, né? Mas isso aconteceu aqui na igreja, né? Mas assim, independe da idade, depende mais da maturidade espiritual. Então Paulo tinha maturidade espiritual para chamar Timóteo de filho, e quando Paulo fala isso para Timóteo, na verdade Paulo está tendo um zelo, um cuidado no ensino da palavra. Não entra em conversa inútil, só fala daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que tem boa fama. Então Paulo está falando para o Timóteo, tenha zelo pela palavra de Deus, e também ele está falando que nós precisamos sempre buscar o propósito de Deus. Então quando Paulo ele fala, e ele adverte Timóteo,
E aí tem a ver com o discipulado, porque lá no discipulado, a gente sempre, aliás, o nosso discipulado é usado com a Bíblia de estudo do discipulado. Então a gente sempre lê um texto da Bíblia, a gente tem outras referências de versículos da Bíblia, a gente faz devocional da Bíblia, tudo é a Bíblia, por quê? Porque nós queremos ter um zelo com a palavra de Deus. Mas Joel, pastor, não precisa de tanto, né? Para que tanto Bíblia? Mas aí no Velho Testamento é muito interessante. Lá em Deuteronômio 6-8, diz assim: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as na mão e prenda-as na testa como lembrança. Nós precisamos sempre falar da palavra de Deus. Hoje assim, eu tenho vivido um clima tão gostoso na minha casa, sabe? Porque hoje as minhas filhas, elas estão apaixonadas pela palavra de Deus. Elas leem muito a palavra de Deus. Elas não dormem sem ler a palavra de Deus. Teve um dia que uma das amiguinhas dormiu lá em casa, chegamos tarde em casa, aí minha filha falou assim: não, eu preciso ler a Bíblia antes de dormir. Eu fui ler a Bíblia, mas estava mó tarde, todo mundo zureta, assim, com sono. Assim. Aí ela foi lá ler a Bíblia. Mas uma coisa muito interessante é que hoje, assim à noite, assim, já fiz minhas reuniões, já está tudo, sento no sofá para ver o meu dorama, né? Famoso. Aí minha filha chega com a Bíblia na mão. Quando a minha filha chega na sala com a Bíblia na mão, eu desligo tudo. Ah, yes, chegou a hora. Aí eu desligo tudo, ela vem e começa a perguntar: pai, o que significa isso? Pai, que quer dizer quando a Bíblia fala sobre isso? E aí a gente senta e a gente começa a falar da palavra. Esse é o meu momento o auge do meu dia. Quando minha filha vem com uma dúvida e aí a gente começa a discutir. Estou esperando a dúvida de vocês. Eu estou esperando a dúvida de vocês. Eu tenho certeza que vocês não entendem tudo. Só que ninguém me pergunta. Meu WhatsApp está lá. 11-98578-0038. Anota de novo. Né? Anota de novo. Quando você lê a Bíblia e não entender, manda para mim. Essa semana acho que só uma pessoa me escreveu. Minha mãe. Minha mãe? Ô Joel, o que quer dizer esse negócio de luz, de não sei o quê? Eu expliquei para ela. Deus é a luz. E aí a gente começou a falar. Mas assim, só a minha mãe me escreveu. Eu queria ouvir de vocês. Talvez eu não responda, não fica pensando assim: ai não, meu pastor é muito ocupado, ah não, ele tem um monte de coisa para fazer, ai não vou atrapalhar o meu pastor. Para com isso, pessoal. Tem dúvida? Manda. Ô pastor, não entendi o versículo tal. Né? Outro dia a Mel mandou para mim, novinha, 12 anos, mandou uma mensagem: pai, pastor, não entendi isso aqui. Cara, fiquei tão feliz, é que eu estava numa reunião, não deu para responder na hora, né? Mas depois eu mandei uma resposta para ela. Eu quero ajudar vocês a entenderem mais a palavra. E você também tem um outro lugar, lá no seu discipulado, quando você está fazendo o seu discipulado, os seus discipuladores também vão te ajudar. E eles não sabem tudo, os seus discipuladores não sabem tudo. Se eles não souberem, eles vão perguntar para mim. E se eu não souber, eu vou estudar para tentar responder para vocês, tá? Porque ninguém sabe tudo, mas a gente tem uns que sabem um pouco mais. Então, ensine a palavra em tempo e fora de tempo também, né? E aí, a outra questão de Paulo era qual que era o propósito de Deus. E aí a gente emenda no último trecho do texto de Timóteo, que é o versículo 5-7, e a gente termina essa pregação. Então, Paulo fala assim: o alvo da minha instrução. Quando ele chega falando assim, o alvo da minha instrução, ele já está entrando no propósito, certo? O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa, de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passaram tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Então, quando a gente vê esse texto, tem 3 coisas importantes que Paulo fala quando ele chega dizendo: o alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, uma consciência limpa e uma fé sincera. Vou terminar esses 3 e a gente termina aqui a pregação. O amor que vem de um coração puro, quando a gente fala desse amor, não é qualquer amor.
Você entende? Não é qualquer amor que a gente está falando aqui. Na verdade, você fala eu te amo, você fala para o seu filho eu te amo, e não é que esse amor é o amor de Deus. Porque o amor de Deus vem de um coração puro. Vou até falar uma outra palavra, de um coração purificado. Às vezes a gente fala que é amor, mas a gente não sabe exatamente o que é amor. Eu conheço mães que falam, não, eu amo tanto meu filho que não quero que ele passe por nenhuma dificuldade, não quero que ele chore, não quero que ele passe por nenhuma... Nada de ruim vai acontecer com meu filho. Isso é amor? A superproteção é amor? E aí eu vou dizer para você, eu ouvi falar de adolescentes que a primeira vez que se sentiram frustrados na escola, cometeram suicídio. Por causa de um amor superprotetor que não deixou essa criança aprender frustração em casa. E aí eu digo para vocês, a gente precisa aprender frustração em casa. Se você não aprender a cair, você não aprende a levantar. E um dia você vai cair e não vai estar em casa. Em casa você tem quem cuida de você, quem ensina você a levantar. Aqui na igreja também. Por que a gente dá tanta oportunidade para os jovens? Quando eu olho para os jovens, às vezes, e eles fazem coisas maravilhosas, mas tem umas coisas que eles fazem, eu falo, meu Deus, por que o cara está fazendo isso? Mas aí eu dou graças a Deus porque ele está num ambiente seguro, porque ele está num lugar protegido. E se alguém de fora chegar para o meu jovem e falar assim, eu vi o seu jovem fazer isso, fala comigo, cara, é eu que mandei ele fazer. A culpa é minha, fala comigo. Você entende? Então, assim, eles estão protegidos, em casa eles estão protegidos. A gente precisa ensinar os nossos filhos a passar por frustração em casa. E aí o que eu falo, o coração puro, o amor, ele não é o amor que o mundo fala de amor. Outro dia assisti na televisão um cara que matou a namorada dele, e aí entrevistaram esse cara, ele falou, por que você matou sua namorada? Eu matei ela por amor. Porque eu amava tanto essa mulher, que ela não poderia ser de outro. E como ela quis namorar com outro, eu matei ela. Aí você fala assim, é amor? Talvez olhando num aspecto geral, isso não é amor, né? Mas ele chamou de amor. Como que eu vou refutar? Ele chamou de amor. Por isso que eu falo, da onde vem o verdadeiro amor? 1 João diz o quê? Deus é amor. Então, se você quer entender o verdadeiro amor, se você quer realmente amar os seus filhos do jeito certo, você quer amar os seus pais do jeito certo, você quer amar a sua esposa do jeito certo, você tem que buscar na fonte. Quem é o amor? É Deus. Então eu tenho que buscar a Deus. Por isso que a Bíblia fala, o amor que vem de um coração puro ou purificado. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quando nós somos purificados dos nossos pecados, nós começamos um relacionamento com Deus que é amor. A palavra de Deus diz lá no Sermão do Monte, quando Jesus fala das bem-aventuranças, a sexta bem-aventurança, Jesus diz assim, felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. E eu acho que muitas vezes você não vê a Deus, porque você não tem o coração purificado. Porque você não tem o coração arrependido. Porque você não consegue ver que você tem pecado, e eu preciso me arrepender desse pecado, e ter um coração puro. Por isso que Paulo fala, você precisa do amor que vem de um coração puro. Mas Paulo fala também que a gente precisa ter uma consciência limpa. E é importante a gente entender essa ideia de consciência, que a gente não está falando só aqui do bom senso, você entendeu? Me falaram já que de bom senso o inferno está cheio, né? Tem um monte de gente com bom senso lá no inferno, né? Mas a gente está falando de uma consciência, uma mente transformada. E aí, eu trouxe um texto aqui de Hebreus, que diz assim, imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos a Deus, o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Vocês conseguem enxergar a trindade aqui? Olha só, Deus vivo, pois pelo Espírito eterno,
Cristo ofereceu a si mesmo. A Trindade em Hebreus. E aí você vê o que aqui? Que essa consciência do que? Das obras de Cristo. A consciência de que o Espírito Santo age na minha vida para manifestar a salvação. De que o Espírito Santo age na minha vida para eu entender a obra de Deus. E aí, quando Paulo fala de uma consciência limpa, ele está falando de uma consciência que entende a realidade e a mensagem do Evangelho. Talvez você não saiba tudo, mas você está aprendendo. E se você estiver em discipulado, você vai aprender. Porque o objetivo do discipulado é criar em todos nós uma consciência da espiritualidade em viver Cristo nas nossas vidas. E aí ele fala sobre a fé sincera. Mas aí é interessante porque a consciência, ela está meio conectada com a fé sincera, tá? Então a consciência está conectada com a fé, porque aquilo que eu entendo, eu preciso entender pela fé. Então a fé e a consciência, elas estão conectadas. Então eu trago para vocês, para entender a fé, eu trago vocês em Romanos capítulo 12. A gente tem o capítulo 12, 1 e 2, muito famoso, mas eu vou trazer só o versículo 2, que diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a ideia aqui, talvez igreja e discipulado, a gente não está falando para você copiar o comportamento, mas a gente está falando para você mudar a sua mentalidade. Imitar o comportamento é fácil. Se todo mundo levanta a mão, levanta a mão. Se todo mundo fecha o olho, eu também fecho o olho. Se todo mundo anda para a direita, eu ando para a direita. Você entende? Imitar o comportamento é fácil. Dá para imitar o comportamento. O que não dá para imitar é a unção, a presença de Deus, a mudança de mentalidade que a pessoa tem. E o que eu desejo para todos vocês é que vocês possam ter essa mentalidade, esse modo de pensar transformado. Não melhorado, transformado. A minha família, a gente foi participar da Dunamis Com, e a minha filha veio com uma crítica sobre as músicas que a gente estava cantando. Tinha uma banda que cantou assim, que eu quero, me ensina a melhorar. Aí minha filha falou assim: pai, eu acho que a ideia não é ensinar a melhorar. Nós precisamos ser transformados. Sabe lá, poxa, minha filha falando um negócio desse. E é verdade. Não é a gente não quer te melhorar. A gente quer que você seja transformado pelo poder da graça e misericórdia de Deus. Então, quando a gente fala sobre igreja e discipulado, a gente entende que igreja é família. A gente entende que discipulado é a transferência dos valores da família. E que discipulado é a família na palavra de Deus. E só assim a gente vai alcançar um estilo de vida, um Trinity Lifestyle. Amém? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento, né? E vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença, pelo Teu cuidado nas nossas vidas. E nós queremos Te agradecer pelo discipulado que a gente está vivendo aqui na nossa igreja. Muitas pessoas estão engajadas no discipulado, estudando a Tua palavra, com aquelas 5, 6 perguntas que aparecem para a gente responder no nosso grupo. Muito obrigado, Deus, pela dedicação que as pessoas estão tendo, pelo engajamento que as pessoas estão tendo em viver esse discipulado. Nós queremos ser uma igreja que vive o discipulado como estilo de vida, que o estilo de vida da igreja Trini seja o discipulado, seja caminhar junto, que a nossa igreja seja uma família, nos ensina a ser uma família, nos ensina a amar os nossos irmãos, nos ensina a olhar os mais velhos como os nossos pais, os da nossa idade como irmãos e os pequenininhos como filhos. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude aqui nessa igreja. Nós temos um conceito de família, uma cultura de viver família aqui nesse lugar.
Abençoa a nossa igreja, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja nos moldando, nos transformando, não só nos melhorando, mas nos transformando para sermos a imagem e semelhança do Senhor. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.